Meu nome é Dani e estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder do Ministério World Wide Wings. O tema de hoje é O Segredo Judaico da Riqueza e Prosperidade. Encontrei um vídeo no YouTube chamado O Segredo Judaico para a Riqueza, Testamos Deus. Primeiro, um prólogo me chamou a atenção. O povo judeu sempre teve uma relação própria com o dinheiro. A Torá deles conta relatos de homens que acumularam fortunas de proporções bíblicas. Quando Iá conduziu seu povo para fora do Egito e o levou ao Monte Sinai, ele revelou-lhes segredos, um dos quais era o segredo da riqueza e da prosperidade. Ao longo dos séculos, o mundo não pôde deixar de admirar o povo judeu pela sua perspicácia empresarial. Em algumas gerações, porém, a admiração transformou-se em ódio e tornou-se pretexto para atrocidades indescritíveis. Os seus maiores críticos dizem que os judeus controlam os bancos, os meios de comunicação e os mercados financeiros. Isso tudo é apenas uma coincidência? Não há como negar que este povo antigo tem um segredo para a acumulação de riqueza que desafia as regras da natureza. E qual é esse grande segredo? O orador então afirma que quando aplicamos as leis do nosso Criador, podemos desbloquear a riqueza com a qual apenas sonhamos. O segredo judaico para a riqueza é a caridade. Em hebraico é chamado de tzedaká. Neste ponto da palestra, penso em muitos judeus que ouvi repetidamente falar de tzedaká em Israel. Eu rejeitei isso como um costume judaico e nunca localizei os vestígios da tzedaká na Torá. Quando damos dinheiro, continua ele, recebemos mais em troca. Claro, isso vai contra toda a lógica, porque se, por exemplo, você doar uma parte em cada 10 partes, sobrarão apenas 9 partes. Mas estamos falando de um código que o Criador incorporou na estrutura do universo. Ele então incluiu frases afirmativas do Rabino Schneerson como apoio. Depois, ele conta como doou dinheiro para instituições de caridade porque seu rabino lhe pediu e como essa quantia dobrou. Embora ele não tivesse esse valor à sua disposição, ele prometeu ao seu rabino que doaria esse valor. E neste ano, seu negócio literalmente explodiu. E ele encontrou, confirmado, como é dito no judaísmo, Asher tis Asher, que significa que se uma pessoa dá dinheiro para a caridade, ela mesma se torna rica. Depois, ele estudou as Escrituras, e diz ele, chegou a Malaquias 3:10. Trazei, portanto, todos os dízimos ao depósito do templo, a fim de haja alimento em minha casa, e provai-me nisto, assegura Iá dos Exércitos, e comprovai com vossos próprios olhos, se não abrirei as comportas do céu, e se não derramarei sobre vós tantas bênçãos que nem conseguireis guardá-las todas. Aqui ele novamente enfatiza o Rabino Schneerson, que disse que normalmente não temos permissão para testar Hashem, mas que podemos pedir para Iá nos testarmos aqui. Era um mandamento, e comprovai com vossos próprios olhos se não abrirei as comportas do céu. E ele aumentou de ano para ano, começando de $18.000 para $36.000, para $50.000 até $100.000 em doações de caridade. E à medida que ele começou a compartilhar sua história com outras pessoas, vieram testemunhos de todo o mundo de outras pessoas compartilhando as mesmas experiências. E ele decidiu, como Hashem havia dito em sua palavra, testá-lo. Ele doou $250.000 naquele ano e viu Hashem abrir muitas novas portas para ele no mundo dos negócios e abençoá-lo grandemente. Quando ouvi sua conversa, as escamas caíram dos meus olhos. Antes de falar sobre mim, gostaria de enfatizar que essas leis são claras para mim e que fiz os seguintes vídeos sobre elas há muito tempo. O Mistério de Pêssar, parte 1, episódio 95. O Mistério de Pêssar, parte 2, episódio 96. Primícias, liberando as bênçãos em nosso lar, episódio 97. A bênção do dízimo, episódio 98. A bênção das ofertas, episódio 99.
Também resumiremos esses vídeos na playlist do meu canal no YouTube em A Grande Bênção das Ofertas. Claro que eu também implemento tudo o que disse nesses ensinos, e também posso testificar que a sua palavra é verdadeira e que Ele abre as janelas dos céus. Mas através da palestra do judeu mencionado acima, pude ver algo que não estava claro para mim antes. Não vi qualquer conexão entre uma oferta específica de caridade e derramarei bênçãos em excesso sobre você. Essa história remonta a um tempo. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55:9. E assim foi a intenção de Iá, colocar um homem no meu caminho, que estava em grande aflição. A necessidade dele era tão grande, sem eu querer contar a história realmente dramática aqui, que sem a minha ajuda financeira, acho que ele literalmente não teria sobrevivido. É claro que só me foi permitido ser a mão amiga de Iá, e somente Ele dá a vida, e a Ele seja toda a glória. E isso ia muito além do dízimo. Enquanto o ajudava, eu ficava pensando, estou completamente louca e etc. Mesmo assim, caminhei todo o caminho com essa pessoa, até que ela estivesse fora de perigo. Então, no ano seguinte, recebi uma quantia extremamente alta de dinheiro, que era muito mais do que o que eu havia dado. Meus filhos são testemunhas disso. Eu não ajudei por causa dessa motivação, nem mesmo para testar Iá, mas por misericórdia. Mas através da palestra deste judeu, de repente eu fui capaz de enxergar esta conexão. E eu sabia que era verdade quando ele disse que quanto mais você dá, mais você recebe de volta. Ele enfatizou repetidamente que ele, como muitos outros judeus, se esforçam ao doar. O que quero dizer com isso? Eles decidem antecipadamente quanto querem doar como caridade, mesmo que não tenham dinheiro. Também recebi dinheiro de outras formas. Por exemplo, de repente recebi um desconto de 15% em um pedido, ou recebi um desconto de mais de 50% quando comprei um casaco. Chega de palestra e minha história. Então, descobri que esse segredo está mais profundamente enraizado na Torá do que no profeta Malaquias. É realmente um segredo de milhares de anos. Em seu último discurso, Moisés dá a seguinte regra, que se dirige a todos, inclusive ao estrangeiro entre os israelitas. Tu te alegrarás então por todas as bênçãos e produtos que Iá, teu Elohim, concedeu a ti e à tua casa, e juntamente contigo o levita e o estrangeiro que reside em teu meio. Deuteronômio 26:11. Então Moisés continua: no terceiro ano, ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita, e o tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam e fiquem saciados em tuas cidades, tu declararás diante de Iá, teu Elohim: tirei da minha casa o que estava consagrado e o dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme todos os mandamentos que me ordenaste. Não transgredi, nem me esqueci dos teus mandamentos. Deuteronômio 26:12-14. Iá especifica aqui que o dízimo de nossa renda deve ir para 3 destinatários. Primeiro, em primeiro lugar, os pobres, as viúvas e os órfãos. Segundo, os levitas, aqueles que servem a Iá e que não possuem terras. Então, para aqueles que servem a palavra, foi isso que os levitas fizeram. E terceiro, para o depósito comum do templo. Esta lista de prioridades é muito diferente do que é comumente ensinado. É ensinado que o dízimo pertence antes de tudo à comunidade, depois para o pastor e, se sobrar alguma coisa, é dada aos pobres. É claro que também existem serviços que cuidam dos pobres, mas estes são uma minoria. Como já mencionei aqui, só agora descobri esta palavra no livro de Deuteronômio, mas percebo que o Ruach HaKodesh me guiou e me orientou a dar desta forma durante anos, e eu só posso ser grata por isso. E Moisés continua:
Hoje Iá, o teu Elohim, te ordena cumprir estes decretos e ordenanças. Cuidarás de colocá-los em prática com todo o teu coração e com toda a tua alma. Hoje fizeste declarar que o Eterno será teu Elohim, e que tu andarias em seus abençoados caminhos, observando seus estatutos, seus mandamentos e seus princípios, e obedecendo a sua palavra. E hoje Iá declara que, conforme prometeu, tu és o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme te falou, e que deves obedecer a todos os seus mandamentos. Deuteronômio 26, 16, 19. Isto é, se Ele é o nosso Senhor, então andamos em seus caminhos, estatutos e guardamos os seus mandamentos e ordenanças. E isso fazemos voluntariamente e com alegria. Sejam todos ricamente abençoados.